E hoje o Sul Bahia News recebe para contar um pouco da sua história e fazer um bate-papo super descontraído a jornalista Neuza Brizola. Neuza, muito bom tê-la com a gente, seja bem-vinda. Obrigada, Rafael, eu agradeço o convite. E aí, gente, vamos conhecer um pouco dessa história? Neuza, você que está acostumada com o gravador na mão e o microfone, está na posição de entrevistada hoje, torna-se um pouco mais difícil essa missão? Não, Rafael, eu acredito assim, quando você fala as coisas com naturalidade, sem maquiagem, então não há muita diferença sobre isso. Essa conversa no dia a dia, eu que adoro conversar, então para mim isso é muito natural. Então vamos lá. Neuza, eu gostaria, antes de mais nada, te agradecer por essa oportunidade e começar perguntando quem é Neuza Brizola, de onde veio, quando começou a sua vida na área da comunicação, até para a gente começar descontraindo aqui ao longo da nossa entrevista. Bem, Rafa, quem é Neuza Brizola? Neuza Brizola simplesmente é uma lutadora pela vida, que acima de tudo acredita em Deus e tem como base a família, né? A minha família, minha base, meus filhos, hoje como uma neta. E acho que a comunicação sempre fez parte da minha vida. Não sei porque eu adoro conversar, as pessoas que me conhecem sabem disso, né? Então a comunicação sempre fez parte da minha vida. Mas assim, profissionalmente começou mesmo, digamos assim, na Rádio Caraíbe. Né? Eu trabalhava como vendedora. E uma vez surgiu um projeto para fazermos um trabalho com os prefeitos, eu e o Fernando Molin. Fernando, lógico, é a estrela da rádio, é uma pessoa que eu admiro e tenho verdadeiro respeito por ele. E eu trabalhava como vendedora. Só que aí, Fernando começou a me incentivar, entrevistar os prefeitos, ir aos eventos. E eu comecei a dar meus primeiros passos, foi aí, né? Com o passar do tempo, eu não tinha nenhuma experiência com jornal e tal. E um dia, Fernando Molin e Cátia Armini resolveram me convidar para a gente montar um jornal impresso, né? E na época eu gostei do projeto, também não sabia como começar. Já tinha o Jesuíno, que hoje ele é dono do Jornal Independente, que nós já trabalhávamos juntos. E a empresa, inclusive, era dele. E nós abraçamos esse projeto, né? Tanto que é muito engraçado, que na época nós tivemos que comprar uma maquinazinha daquelas de filme, que era bem pequenininha, e sem saber muito por onde ir. Mas tinha a força de vontade e a coragem de vencer, né? Na época nós começamos, a doutora Eliana Cabanas era prefeita, ela me deu uma página, e Manuelzinho também, e nós começamos. Só que aí, quando o projeto começou a se iniciar, que veio a primeira edição, aí o Durico não permitiu que 2 funcionários dele, né, começassem a abraçar uma causa própria. Né? Eu era simplesmente a vendedora. E aí os meninos chegaram para mim e disseram: Neuza, não dá para continuar porque aqui a gente tem um emprego fixo, o jornal é uma aventura, é um projeto, né? Eu falei: não, então eu vou abarcar esse projeto para mim. E foi aí que ficamos, eu e Jesuíno, nós trabalhamos de sócio há muito tempo, na época era só o jornal. Aí, inclusive foi uma ideia de Cátia Armini. E com o tempo a gente quis mudar, porque só o jornal, que jornal? Aí veio o Jornal Independente, criamos o Jornal Independente, que até hoje ele existe ainda, hoje é de Jesuíno, acabou-se a sociedade. Ele é meu amigo e ele ficou com o jornal. E eu, para não ficar parada, eu não gosto de ficar parada, todos que me conhecem sabem que eu sempre trabalhei, aí eu criei um jornal só para mim, um jornal impresso. Com o passar do tempo e com a evolução da internet, eu também fui fazer faculdade, né? Graças a Deus eu tenho orgulho de dizer que eu fiz parte da primeira turma de comunicação social da FASB, primeira e única turma. Né? Deus me concedeu essa graça de poder fazer uma faculdade, eu tenho muito orgulho disso, da minha família, que nós somos 8 irmãos, eu sou a única que tem um curso superior, e a internet começou a chegar. E o jornal impresso, ele tem um problema que ele demora muito de chegar até as pessoas. E com a vida corrida que nós temos, as pessoas têm sede de informação. E aí foi onde eu migrei para o jornal online, né? Porque a vontade é de levar logo a informação. Aconteceu o fato, você quer levar para as pessoas esse fato. E o jornal impresso, ele não te dá essa oportunidade. O jornal online é muito mais rápido. E foi aí, essa é um pouco da minha história, que tá até hoje, permanece até hoje, né, com a criação do site Bahia Extremo Sul. Graças a Deus, hoje eu sou o 4º site mais acessado de Teixeira de Freitas, tenho orgulho de dizer isso.
É um site família, trabalhamos eu e minha filha. E essa é um pouco da história de Neuza Brizola. Bom, lembrando que jornalista é uma figura pública, você praticamente torna a sua vida uma vida pública, você se expõe através do seu portal. Mas a Neuza Brizola também, gente, para vocês que não sabem, ela já disputou um cargo eletivo aqui em Teixeira de Freitas. Eu gostaria que você falasse um pouco também dessa parte aqui com a gente. Olha, isso foi alguns anos atrás, né? Naquela época eu estou sendo muito sincera, quem me conhece sabe disso, eu ainda tinha ilusão de acreditar que a política seria que mudava, que algumas pessoas mudariam a política para um benefício coletivo. Porque mesmo eu não sendo só na jornalista, eu nunca penso no eu. Geralmente a gente tem que pensar a vida no coletivo. E eu acreditava nessa mudança e me convenceram a e trilhar esse caminho da política. Só que infelizmente eu cheguei a ser eleita, na época eu e Henrique, né, eu pelo PDT, por isso o apelido de Brizola que eu ganhei de Roberto Almeida, né? Eu era presidente do partido, consegui me eleger. Mas aí, devido a algumas armações feitas, eu e Henrique nós fomos caçados. Nós não chegamos a assumir. Quem assumiu foram outras pessoas, aí vem essa questão do jogo político e tal. Eu acho que isso foi uma coisa ruim, foi boa. Na época ruim porque talvez o cargo me ajudasse muito até financeiramente. Agora uma coisa boa que me mostrou que a vida não era o mundo político que eu queria. Eu acho que esse mundo político não é para pessoas como eu, entendeu? Então isso aí foi uma coisa boa, foi uma coisa ruim, e essa é um pouco da minha história no caminho político. Agora, Neuza, voltando novamente para essa questão da comunicação, nós estamos num período em que a população brasileira questiona muito os veículos de comunicação, a imprensa como um todo, principalmente essa mídia convencional. Eu gostaria que você fizesse uma análise da imprensa local aqui de Teixeira de Freitas. Qual o raio-x que você consegue fazer da imprensa aqui em nossa cidade? Olha, eu sei que o que eu vou falar aqui, algumas pessoas vão querer me apedrejar, mas eu vejo a imprensa assim, existem veículos sérios que faz a comunicação como reza a nossa cartilha da comunicação, de levar informação. Porque, Rafa, o que é a comunicação? A comunicação são 6 perguntas básicas que você tem que responder. Que, quem, onde, quando, como e por quê. A nossa função é levar para as pessoas o que acontece em nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo. O jornalista ele não está para poder fazer análise daquela coisa. Pode sim. Nós temos um editorial, cada um nós temos, que nós podemos falar sobre um fato que está em voga naquele momento, que está em alta, que está acontecendo. No caso, agora é política. Eu posso abrir um espaço dentro do meu site e comentar a minha opinião, mas essa é a minha opinião. Agora, quando se fala em notícia, em levar notícia, ela tem que ser com seriedade. Nós não podemos colocar nossa opinião dentro de uma matéria que nós estamos elaborando. Quem tem que analisar a matéria e avaliar ela são as pessoas que a leem. Então, veja bem. O que acontece hoje? Com a expansão da internet e a queda da não exigência do diploma, todo mundo hoje pode ser jornalista. Algumas vezes me entristece um pouco o caminho que alguns seguem, porque assim, principalmente quando chega a época de política, muitas pessoas abrem sites, jornal, ou blog, ou qualquer coisa que seja, para dizer assim, eu vou ganhar dinheiro com isso. Eles veem a imprensa como um caminho que vai dar status e vai dar dinheiro. É tanto que você sabe que alguns vivem de chantagear pessoas que estão no poder. Não, eu vou ficar descobrindo isso e vou chantagear fulano porque eu vou ganhar dinheiro. Quando a denúncia é feita sem chantagem, eu acho que ela é válida. Porque se não fosse a questão da denúncia da imprensa a nível do país, o país não teria tantas pessoas na cadeia como nós temos hoje. Continuaria a mesma roubalheira de sempre e todo mundo achava que estava bom. Então, tudo que acontece hoje, Lava Jato, Sérgio Moro e tudo isso, vem do advento de que da imprensa, que começou, se vocês se lembram, com a denúncia dos Correios feito com o Roberto Jefferson. O fio da meada começou ali, mostrar ao país quem é que está lá em cima governando o nosso país. Quem são os nossos deputados, os nossos senadores, nosso presidente, nosso governador, nossos políticos que comandam o destino desse país. Então, essa imprensa, ela tem que ser valorizada. Agora, a imprensa que usa fatos que não são legais para poder se beneficiar, eu acho que ela é tão corrupta quanto quem está no poder.
Eu acho que o caminho não é esse. Não é o caminho da imprensa. Você tem a denúncia, ou você se cala, ou você faz a denúncia sem chantagear ninguém. E muitas vezes o que acontece na nossa região é isso. São as pessoas que estão abrindo site, indo para o caminho do jornalismo para chantagear. Eu quero me dar bem. E eu acho que o caminho não é esse. Você tem tudo que você faz na vida, você tem que fazer com seriedade. Se você acha que você não pode falar daquilo, então se cale. A imprensa não pode mentir, mas ela se omite muitas vezes. Isso é fato, eu sempre disse isso. Então é isso que eu vejo que acontece hoje na nossa região, no nosso país. São pessoas que estão querendo ser jornalista para poder se dar bem. Para dizer, eu posso ir na festa, eu posso chegar, posso peitar. Esse não é o papel do jornalista. O papel do jornalista é levar a notícia com seriedade. E você sabe disso. Você é radialista, você faz o quê? Você leva a notícia com seriedade. É esse o nosso papel. Bom, no meio da comunicação, a Neuza é conhecida como uma pessoa polêmica? Não, eu já fui mais polêmica. Agora, Neuza não pode ser conhecida como uma pessoa que chantageou alguém, como uma pessoa que fez coisas erradas, porque assim, eu sempre moldo minha imagem o seguinte: você não pode viver sua vida e você chegar à noite e ter vergonha de sua imagem no espelho. Porque a partir do momento que você faz coisas erradas e você chega perante o seu espelho e questiona por que eu fiz isso, e se isso for descoberto, e se minha filha descobrir, se meu filho descobrir, se minha neta que está com 8 meses, daqui um pouco dizer, minha avó fez isso de errado. Rafa, como é que eu posso falar de coisas erradas se eu não dou o exemplo? Como é que eu posso falar, Rafael fez isso de errado, o Inderlei fez isso de errado e eu mesmo estou fazendo as coisas erradas? Eu tenho que ser exemplo. Por quê? Gente, com que cara eu vou chegar perante as pessoas e dizer, você fez isso de errado, mas sendo que eu também estou fazendo? Então, tudo isso a gente tem que ser repensado. E a própria sociedade tem que começar a cobrar. Porque a sociedade cobra de uma forma, Rafa, mas às vezes ela valoriza pessoas que usam esses subterfúgios para poder crescer. E muitas vezes a sociedade também ela é culpada, ela tem um pouco de culpa nisso. Os próprios empresários, ela não olha qual veículo que é sério para ela investir nos seus anúncios. Ela quer saber que ela está lá. É por amizade, ou por isso, ou por aquilo. A sociedade ela tem que começar a peneirar para saber qual é o veículo que tem credibilidade para poder divulgar a sua loja. Porque a partir do momento que você pega a sua loja, o seu comércio, a sua empresa e divulga num veículo de comunicação que vive chantageando os outros, que vive fazendo coisas erradas, ele está contribuindo para essas coisas continuarem a acontecer. É assim que eu vejo a vida. Se você vê o site Bahia Extremo Sul, hoje ele é o 4º site mais acessado de Teixeira de Freitas. Trabalhei eu e minha filha. Se você procurar, quase não tem anúncio de comércio. Vou falar aqui uma coisa agora, e não é porque eu estou sendo entrevistada pelo Bahia News, não. Lidiane é uma guerreira, eu sempre falo isso aonde for, porque ela está conseguindo vencer essa barreira de entrar dentro do comércio sem ter que se prostituir. Ela faz um trabalho sério, não só ela, como as pessoas que trabalham com ela. E isso a gente tem que ser valorizado. Lidiane está quebrando esse paradigma de que o comércio não investe no site, ele prefere o outdoor, o rádio, ou o que seja o que. E Lidiane é a única que está quebrando esse paradigma. Então eu sempre digo, Lidiane é uma guerreira. Para mim é uma pessoa que tem história para contar. Não sou eu que teria história para contar. Quem teria que estar aqui contando essa história seria Lidiane. Bom, Neuza, aprendizado. Qual foi o maior aprendizado que a profissão de jornalismo trouxe para a sua vida? Eu acredito, Rafa, que humildade, assim, primeiro, honestidade, seriedade e fazer, como eu já te disse, e fazer a coisa de alguma forma que me dê prazer, porque comunicação para mim não é profissão, é paixão. Eu faço porque eu sou apaixonada. Eu saí essa semana com meu filho para uns homicídios à noite e eu falo, mesmo com minha coluna doendo, eu estou com um sério problema de coluna, mas meu filho, eu gosto dessa movimentação, dessa ação. Quantas vezes eu já saí com o Dinho, altas madrugadas, fazendo trabalho, homicídio, acidente e tal. Eu gosto dessa movimentação, acho que isso que me leva, que me faz eu caminhar. Uhum. Não é pelo que eu ganho, que me dá, não. Se você pensar financeiramente, eu vivo com dignidade, mas não ganho dinheiro para poder ficar esbanjando. Eu e minha família, a gente vive com dignidade. O meu site me proporciona isso, mas é uma vida, digamos assim, não é uma vida de ostentação, é uma vida humilde.
que me mantém tranquila. Mas o que eu gosto mesmo é da movimentação, de estar lá onde a coisa acontece, sabe? Eu gosto disso. Esse contato com gente, Com né? pessoas, As amizades que você vai construindo. Exatamente, eu muito adoro bom. esse contato com pessoas, de estar conversando, de ver as suas histórias, de buscar as suas histórias, sabe? Que sejam histórias tristes, histórias boas, mas eu gosto. Bom, Neuza, agora a gente está falando desses relacionamentos que são construídos. Agora o ambiente, ele é um ambiente tenso, é um ambiente onde você consegue construir amizades consolidadas, sólidas, mas é também um ambiente bem-humorado, um ambiente de jornalismo. Esse ambiente, você falou que gosta desse contato, é bem-humorado, vocês conseguem tirar tempo, apesar de tantas notícias ruins, para transformar alguns dias desta profissão em dias bem-humorados? Olha, Rafa, você falar assim, coisa tensa, para mim o que existe tenso, existe momentos tensos sim. Quando você vai em alguns homicídios, alguns locais, acaba se tornando tenso. O que me deixa assim meio, não é tenso, é muito triste, confesso, são as notícias ultimamente relacionadas à criança. Estupro, assassinato, pedofilia, sabe, isso aí tem me chocado muito ultimamente. E o que mais você vê hoje nas notícias são isso me choca muito. A questão de bem-humorado, eu sempre fui uma pessoa bem-humorada. Eu sempre digo, eu já morei sozinha, eu não sou uma pessoa triste, eu gosto da vida, eu tenho os amigos da imprensa, eu respeito todos eles, adoro os meus amigos da imprensa. Inclusive, um abraço para todos eles. Bom, em relação à profissão, eu acho que a gente já conseguiu trazer muito aqui para quem ainda não conhecia a Neuza ou para quem conhecia em partes a Neuza Brizola. Mas a Neuza família, como ela é? Olha, eu vivo em função da minha família. Deus me presenteou, não sei nem se eu merecia tanto, eu tenho 2 filhas e um filho, que é a minha paixão. E agora, que eu achei que não vinha tanto até por problemas de saúde de meus filhos, Deus me presenteou mais uma vez com uma neta, com a Ana Clara, que está com 8 meses, e que assim, é minha paixão. Eu já disse, eu sou família, eu vivo em função da minha família, eu sou feliz com a minha família. Sabe, graças a Deus eu criei 3 filhos praticamente sozinha, né? Eu sou viúva. Eu não vi meus filhos se envolverem com droga, nem com prostituição, cada um procura trabalhar dentro do seu mundo, da sua coisa. Nós, além de mãe e filhos, somos amigos, a gente divide tudo, conta tudo, se diverte junto, vivemos junto. Então a minha vida é isso, eu sou uma vida família. Eu, meus filhos, e agora 2 genros que eu tenho também, né? Graças a Deus também, Deus foi muito bom nisso aí, que minhas filhas casaram com pessoas de bem, pessoas que a gente tem um convívio legal. Rafa, só para você ter uma ideia, na minha casa não existe brigas. De irmão gritando com irmão, brigando com irmão, saindo no tapa, não, nunca existiu isso. A gente vive uma vida em harmonia. Bom, nós estamos chegando no final, mas eu quero deixar, antes de finalizarmos aqui, um espaço para que a Neuza falasse um pouco sobre essa atual conjuntura. Nós estamos em uma época de muito mimimi, do politicamente correto, que atrapalha muito, inclusive, o caminhar da boa imprensa. Nós estamos também no momento onde as pessoas estão polarizando ideias de um extremo ao outro. E a sociedade está cada vez mais confusa. Qual a mensagem que a Neuza Brizola deixaria para o pai de família, para a mãe, para os jovens de Teixeira de Freitas e região? Olha, Rafa, eu não sei se eu tenho esse poder de deixar uma mensagem, mas a minha opinião é o quê? Que as pessoas pensassem muito bem. Nós estamos vivendo um momento épico, né? Está chegando aí as eleições, onde o brasileiro ele vai eleger uma pessoa que vai governar os nossos destinos durante 4 anos, né? E isso se ele fizer um bom governo e não caçar o mandato dele antes, porque no país já é a segunda, daqui a pouco é o terceiro, né? Então que as pessoas pensassem muito bem nisso, porque quem vai ser eleito no próximo dia 28 é que vai comandar a saúde, a educação, o trabalho, a infraestrutura, então é que vai governar os nossos destinos. Então que as pessoas pensassem muito nisso. E para o pai e a mãe de família, eu gostaria de até um apelo, que pensassem mais nos seus filhos. O Estado não tem o direito de criar filho de ninguém. Quem cria os nossos filhos somos nós. Então, pai, mãe, pensa nos seus filhos, volta mais para os seus filhos, esquece um pouco as coisas mundanas e direciona para o teu filho. Por quê? O que a criança está sofrendo hoje em dia de abuso sexual, pedofilia, assassinato, tudo, é para os pais repensarem as suas vidas. Porque, Rafa, a gente não sabe quem é que vai cuidar da gente quando a gente ficar velho. Qual é o filho que vai cuidar? Então, filho não pede para vir ao mundo.
Nós os colocamos no mundo. Então a obrigação de cuidar dos nossos filhos é nossa. Não é do Estado. Não adianta você querer cobrar do professor, querer cobrar da creche, querer cobrar do Estado. Uma educação não. A educação nasce dentro de casa. O aprender o conhecimento você busca na escola. Agora a educação parte de casa. Os pais têm que pensar mais nos seus filhos, amar mais seus filhos e cuidar. Porque as coisas ruins estão aí oferecidas na porta. Agora, os valores familiares, os valores morais, os valores de Deus, quem oferece são os pais. Neuza, muito obrigado, viu, por essa oportunidade de ter falado contigo. É sempre bom conhecer a história de pessoas como você, e esse espaço que o Sul Bahia News abriu hoje é muito importante para que as pessoas valorizem mais a profissional que você é e a mulher também, que faz toda a diferença aqui em Teixeira de Freitas e na região. Ô Rafa, eu queria agradecer você, a Dinho e a toda a equipe do Sul Bahia News por essa oportunidade e queria até pedir desculpas às pessoas que vão assistir esse vídeo depois se eu falei alguma coisa que não agradou as pessoas. Infelizmente, eu sou muito de falar aquilo que eu sinto. Não estou falando palavras feitas, não. É aquilo que vem do meu coração, aquilo que eu penso da vida. Sim. E depois eu só agradecer a todos vocês. Bom, agradecer mais uma vez a você que acompanhou essa entrevista. Foi muito bom conhecer um pouco mais da história da Neuza Brizola. Compartilhem o vídeo, acessem o Sul Bahia News e até a próxima. Tchau!